Alguns teólogos dizem que os primeiros 40 anos de Moisés foi o tempo em que Moisés estava no Egito como um príncipe. Ele mata ali um egípcio por causa do fato de ele estar sensível àquilo que eles faziam com os hebreus, e ele foge. E ele passa 40 anos no deserto. Ele se junta, ele se casa, Jetro é o seu sogro, ele começa a cuidar dos rebanhos do sogro. E no final desses 80 anos, diz o texto no versículo 1 que Moisés estava cuidando e levou para o lado oposto do deserto, levou para bem um lugar mais afastado. E você lendo e sabendo a história de Moisés, a intenção ou a impressão que dá é que Moisés está tipo, estou esperando a vida terminar. Eu vou morrer daqui a pouco, já acabaram-se todos os meus objetivos, já tenho 80 anos, aquilo que eu fiz com a força do meu braço no Egito para libertar o meu povo, fracassei, eu fugi para não ser morto, e eu estou aqui com meus 80 anos mais ou menos, cuidando de ovelhas e de um rebanho que não é meu, fazendo aquilo que eu não tenho que fazer, mas eu estou aqui esperando a vida passar. E aí diz o texto que o anjo do Senhor, e nós sabemos que esse anjo do Senhor é o próprio Cristo, ele aparece a Moisés em uma chama de fogo, numa sarça. No deserto é muito comum uma chama pegar fogo espontaneamente. É uma chama-se de combustão espontânea. Não era uma cena inusitada, um arbusto pegar fogo de repente. O inusitado era aquele arbusto não ser consumido pelo fogo. Moisés, ele para, na sua experiência de 40 anos de deserto, ele olha, ele vê, mas esse arbusto não se consome. E ele vai para ver. Ali ele tem o seu primeiro encontro com Deus, real e genuíno. Aos 80 anos, no final da sua vida, já esperando o seu tempo chegar. Moisés, em primeiro ponto, ele é atraído por aquilo que é comum. Deus, ele entra na rotina, naquilo que é comum para Moisés, e a partir do lugar comum, ele atrai a atenção dele para ele. Não foi assim com a maioria de nós aqui? Talvez nós não nos convertemos num ambiente como esse de culto, mas muitas vezes nós começamos a nos sentir atraídos por Deus numa conversa com alguém, num ambiente de trabalho, num acampamento, vendo um filme. E aí aquilo começa a atrair, Deus começa a usar aquilo que é comum para nos atrair para Ele. O problema é que Moisés, ele queria morrer ali. Moisés queria terminar a vida dele ali. E aí uma pergunta que eu trouxe para nós aqui nessa noite: o que você tem feito hoje? É como Moisés? Você tem estado aqui ou tem feito o que você tem feito na sua vida, fugindo de circunstâncias, com medo de encarar coisas, com medo de prestar contas de coisas que você fez, esperando o tempo passar? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua caminhada? Eu quero dizer para você que Deus, ele vai ferir e vai tocar você no seu lugar comum. Deus vai ferir e tocar você e vai te atrair no seu lugar de trabalho, dentro do carro dirigindo. Deus vai te atrair vendo um filme. Deus vai te atrair com uma árvore. Deus, ele é Deus. Ele ama você. Ele quer atrair você para Ele. Ele vai tocar você no seu lugar comum. Ele vai ferir você, aí você está cheio de questões na sua cabeça, cheio de dúvidas, cheio de problemas, cheio de não quero isso, não quero aquilo. Eu quero dizer para você que se Deus ama você, e Ele ama você, Ele quer você para Ele, Ele vai te atrair, Ele vai dar um jeito. Nem que seja para fazer com que uma sarça pegue fogo e não se consuma, nem que Ele use uma canção, uma música. Deus é Deus. E quando Moisés, ele se aproxima daquela sarça, ele é chamado pelo nome. E aí um segundo ponto, que é quando no momento que Deus atrai você para Ele, Ele fala com você de uma maneira pessoal. Deus, ele não nos vê como uma multidão. Deus não via Israel como uma nação no sentido coletivo, Ele não via os indivíduos. Ele chama pelo nome. Ele chama você por quem você é. O nome fala de identidade. Ele vai chamar e vai te atrair, e a partir do momento que ele te atrair, ele vai te chamar pelo nome. Moisés, ele é chamado, mas ele é chamado de uma maneira dupla, que um escritor chamado Christian Shen chama de duplo chamamento. Existem 7 momentos na Bíblia em que Deus chama as pessoas 2 vezes, né? Ele chamou Moisés, Moisés. Isso está versículo 4. Moisés, Moisés. Existem outras passagens. Ele fez isso com Abraão, quando ele estava para oferecer Isaac em sacrifício. Abraão, Abraão. Quando Jacó, ele está naquele dilema de ir para o Egito com toda a sua casa, porque José foi encontrado lá, ele está naquele momento ainda de eu vou ou não vou, e Deus aparece para Jacó e fala, Jacó, Jacó. E é interessante que ele chama Jacó, ele já tinha o nome dele mudado para Israel, mas ele chama pelo nome antigo, Jacó. Ele chama Samuel, quando ele era pequeno, lá na casa de Eli ainda,
pela primeira vez ele ouve a voz do Senhor, ele chama Marta, tira Marta da sua ocupação. Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas. Ele chama também Pedro. Quando ele chama Pedro pelo nome, ele não chama Pedro, ele chama Simão. E ele adverte: Simão, Simão, Satanás está querendo contra a tua vida. E Simão fala para ele: não, Senhor, eu vou morrer por você. Ele: não, hoje você vai me trair 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. E aí, a gente já sabe a história. Ele faz isso também com Saulo, no caminho para Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que essa ênfase na identidade? Porque Deus está querendo expressar uma vontade específica. E eu creio nesse tempo que a gente está vivendo. Não é por causa desta palavra, mas pelo contexto, por tudo que nós temos vivido como igreja. Deus está chamando a cada um aqui, num momento decisivo como esse. Nós estamos vivendo um tempo de transição, de mudança de estação. Nós estamos vivendo um tempo precioso, que Deus está derramando, ou prestes a derramar algo muito grande. E Ele está chamando você e eu pelo nome. Ele está nos chamando duplamente pelo nome, porque Ele tem algo para fazer através de nós. Ele quer se revelar de uma maneira específica para nós. Ele tem uma vontade para você e para mim. A última coisa, versículo 6, ele diz: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus está falando para Moisés: eu estou te chamando e eu sou o Deus, mas eu não sou algo assim, desencarnado da história. Eu sou um Deus e estou me revelando a você de uma forma como eu me revelei a Abraão, como eu me revelei a Isaac, a Jacó, a Levi, depois ao seu pai, até chegar a Arão, até chegar a Moisés. Eu sou um Deus que se revela através das gerações. Por isso que é importante quando nós cantamos uma canção como essa que cantamos, que fala de um período histórico recente no Brasil, de adoração extravagante. É como se agora o que Deus está falando hoje com a gente, ela é uma continuidade daquilo que foi falado lá atrás, que é uma continuidade de outra coisa que foi falada mais atrás. E nós estamos avançando, nós estamos progredindo. Por isso que nós precisamos olhar para trás e honrar aquilo que nos foi trazido como um legado, para que a gente possa avançar e não parar, estagnar, porque nós não estamos ouvindo aquilo que os nossos pais receberam. Então, quando Deus ele aparece para Moisés e ele fala isso, ele está se revelando de uma maneira mais completa. É mais um passo de revelação. E naquele tempo de Moisés, diz o texto no versículo 7, o Senhor fala: eu tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Eu conheço os seus sofrimentos. Tenho ouvido. Eu quero dizer, e Deus tem falado comigo nessa passagem, Deus está ouvindo o nosso clamor, igreja. Deus está ouvindo as nossas orações. Deus está ouvindo o clamor que se levanta da igreja na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em Niterói. Deus está ouvindo o clamor que sobe do Brasil, que sobe das nações. Deus está ouvindo. Ele está atento e ouvindo. E esse momento, quando ele chama Moisés para entrar naquilo que Deus queria fazer, é porque ele estava ouvindo o clamor. E eu quero intervir, eu quero responder aos meus filhos que estão clamando. Mas eu preciso de alguém que faça isso. Porque Deus ele sempre age em parceria com o homem. Ele procura um coração que está disposto a fazer aquilo que ele está propondo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus quer realizar algo. Quantos aqui estão com o coração alinhado para Ele? Porque Ele quer liberar algo, Ele quer derramar algo sobre nós. Existe um clamor subindo hoje para os céus. E Ele está para responder ao clamor que está sendo lançado nos céus já há algum tempo, alguns anos. Não começou com a gente, já está vindo há algum tempo. Temos pessoas aqui que estão orando há muito tempo por muitas coisas nessa cidade. Antes de eu começar a pensar e entender isso, já tinha gente nessa sala orando. Já tinha pais, já tinham irmãos orando para que Deus fizesse algo. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, eu tenho certeza, é resposta de orações de irmãos que oraram antes de nós. Se essa comunidade existe, ela é resposta de orações de irmãos que oraram antes de nós. E aquilo que está por vir será a resposta de orações que estão sendo levantadas nesse momento. Mas nós precisamos nos alinhar a isso. Ele está nos chamando pelo nome. É interessante que Moisés significa, o nome Moisés, Moshe, significa tirado, aquele que foi tirado das águas. E igreja, eclesia significa uma igreja que tem um chamado para fora, uma assembleia para fora. Nosso chamado é sair, nosso chamado é ser tirado de um contexto de trevas e poder brilhar a luz de Cristo nesse contexto, a partir dele. O problema é que Moisés, naquele momento, ele teve medo. Isso está lá no versículo 6. Moisés escondeu o rosto.
Ele teve medo de olhar para Deus. Quando nós estamos diante do chamado de Deus, muitas vezes a nossa reação é temer. Quando Deus nos começa a falar o nosso coração para que a gente comece a se envolver um pouco mais na igreja, um pouco mais em coisas que dizem respeito à comunidade local, ou algum chamado para fora, alguma missão, nosso olhar às vezes é de medo. Primeiro, num sentido de a gente se volta para nós mesmos e não, eu não sou capaz disso. Mas existe esse medo também do desconhecido. Mas, nossa, Deus está falando comigo de uma maneira que eu nunca imaginei que Deus pudesse falar. Eu estou conhecendo Deus de uma maneira que eu nunca pudesse saber que poderia. Deus tem se revelado de uma maneira extraordinária nesse tempo. Deus está perto, irmãos. O temor de estar diante daquele que está nos chamando remete imediatamente a Isaías, que viu o Senhor no alto e sublime trono. E até então a profecia dele era ai daqueles. E quando ele vê o Senhor, ele diz, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o rei, ai de mim. E Deus ele diz para ele, não se aproxima, Moisés, ainda não é a hora, tira as sandálias dos seus pés. E naquele contexto, a sandália só andavam com sandálias aqueles que tinham autoridade, aqueles que eram senhores. Os escravos não andavam calçados, os escravos andavam descalços. Isso significa, Moisés, você está diante de mim. Você não é príncipe aqui, você é servo. Tira as sandálias dos seus pés. Se humilha diante da minha mão. Se humilha e se submeta àquilo que eu vou falar para você fazer.